Pessoal, antes de começar o assunto da aula de hoje, queria conversar uma coisinha com vocês. Primeiro, já estão abertas as inscrições para a Semabio, então façam as suas inscrições, tá? Não deixem de fazer. O evento, ele é programado para vocês, né? Vocês têm que cumprir a carga horária de prática como componente curricular. Boa noite, Alisson. Então, vocês têm que ter essa carga horária de atividades que extrapolam as aulas, né? Então, façam as inscrições. A segunda coisa é que vocês farão o ENAD esse ano. Já sabem o que é isso? Boa noite, Cleidiane. Já sabem o que é isso? Já receberam informações a respeito do ENAD? Eu sim, professor. Beleza. Professor, até quando eu recebi a mensagem de faço o ENAD, eu não sabia o que era, né? Aham. Só veio no meu colo, mais uma prova, que legal. Então, olha só vou reforçar algumas coisinhas, tá? O ENAD é uma prova de avaliação do conhecimento que vocês adquiriram ao longo do curso. Geralmente as provas são bem extensas, são casos, né, para vocês descreverem. Então, se preparem para fazer isso. É obrigado a vocês fazerem? É obrigado. Se vocês não comparecerem, eu já fui coordenadora de curso, e quando eu fui coordenadora, sem diploma, tá? O diploma de vocês só vai ser expedido um ano após a não realização por parte de vocês do ENAD. Então, por isso que é obrigado a fazer. O segundo ponto importante é sobre a finalidade do ENAD, que é avaliar o nosso curso. Então, quando vocês respondem o questionário de uma maneira bastante consciente, entendendo a função do ENAD, e vai fazer a prova também de maneira consciente, entendendo a função do ENAD e a importância de uma boa avaliação do nosso curso para os nossos próximos alunos, vocês contribuem para a melhoria do nosso curso, sabe? Então, peço a vocês que fiquem atentos, né, que compareçam ao ENAD, que realizem uma boa prova, que respondam o questionário de maneira bastante consciente, coerente, cientes da importância de uma boa avaliação do nosso curso, né? Sempre muito bom, vocês estão com um curso bem avaliado, a nota nossa hoje é 4, né, de 5, então é importante a gente manter uma boa avaliação do curso para todos os que estão matriculados nele e aqueles que virão a ser matriculados neles. Eu estou com uma listinha aqui de alunos que farão esse ENAD, tá? Eu vou só dar uma lida nesses nomes, e aí vocês, por favor, ajudem a avisar esses colegas que eles farão o ENAD também, né, porque agora nós temos aqui 11 pessoas, né, 10 alunos e eu, e esses alunos precisam estar conscientes da importância de se fazer o ENAD, né? Então, quem é que vai fazer o ENAD este ano? Adriana da Silva Soares, Adriano João da Silva Belasco, Aline Costa Gonçalves, Alisson Marques da Silva, Andresa Nicole de Moraes, Anislene Ribeiro Pires da Silva, Antônio Cristiane Gomes da Silva, Bárbara Luzia Soares da Silva, Carla Centurião de Oliveira, Cássia Caroline de Oliveira Silva, Clarice da Silva, Cleidiane Cristina da Silva, Danila Aparecida de Souza e Silva, Deise Parabás de Oliveira, Edmar Nunes da Luz, Edinalva Batista Moraes, Eduardo Fagundes Mendes, Eduardo Miguel Silva e Silva, Elisângela Ferreira da Silva, Eula Grislaine Fialho de Moraes, Flávio de Campos Oliveira, Franciane da Silva de Almeida, Franciele Moreira, Jeane Gomes de Souza, Geisiane Rosa Pereira Dias, Eide dos Santos Justiniano, Érica Tamires Souza Aguiar, Jefferson Rodrigues Monteiro, Jennifer Rayane Pereira de Souza, João Pedro Silva Lace, José Vitor de Menezes Costa, Carolina Martins de Miranda, Keila da Silva Marques, Letícia Carina Pinheiro Camilo, Luan Marcelo Gonçalves Leites,
Leite, Lucas Agnello Fardim, Luiz Fernando da Silva Lara, Leandra Gomes Rodrigues, Mafalda Maria Gomes da Silva, Maicon Douglas Soares da Silva, Márcia Carine de Souza Santos, Marilza Duarte dos Reis da Silva, Maristela de Paula do Espírito Santo, Milena Santos Batista, Moisés da Cruz da Silva, Monique Assunção da Silva, Natasha Ariela Pereira Ferreira, Rafael Henrique Del Forno, Renata Batista de Medeiros, Renata de Azevedo Paula, Simone Lopes Mota, Thaisa Cristina Gonçalves Melo, Tamires Gomes da Silva, Tatiane Correia de Oliveira, Tayane Maria de Oliveira, Talita Ribeiro, Wilson Soares de Araújo, o Irandi Farias Artioli e o Islene da Silva Souza. Então, esses são os alunos que estão inscritos, todos vão receber um e-mail notificando, e gostaria que vocês ajudassem a divulgar, dizendo da importância de se fazer essa prova, tá? Primeiro, a questão da expedição de diploma, acho que vocês perceberam na lista, tinha alunos que já colaram grau, né? A Clarice, eu acho que já colou grau, ou pelo menos ela defendeu a monografia, mas eles ainda terão que fazer, né? E a segunda é a questão da classificação do nosso curso. A gente precisa que vocês façam uma boa prova para que o nosso curso fique muito bem classificado na lista de qualidade de cursos, né? Tayane, por favor. Professora, me tira uma dúvida, essa prova ela vai ser realizada online? Então, eu acho que é presencial. Eu acho que vai ser realizada presencial, porque o Enem foi presencial, né, no começo desse ano, então deve ser presencial, eles vão usar o mesmo recurso. Entendi. Tá? Então, ajudem a divulgar os colegas, né, falar da importância de fazer, ajudar a gente nessa campanha de divulgação e esclarecimento sobre o ENAD, né, e qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou estar disponível para tentar tirar dúvida, ajudar vocês naquilo que for necessário. Beleza? Agora eu vou para a apresentação da nossa aula, tá? Vou colocar aqui para apresentar, e aí eu perco contato com vocês, visual, qualquer dúvida, vocês chamam que eu paro a transmissão. Professor, deixa eu perguntar uma coisa do ENAD. Tá. Assim, na FAPAM, quando era FAPAM antigamente, eles meio que direcionavam os alunos para fazer uma boa prova. Eles davam umas aulas para ajudar eles a estudar e tal. Essas perguntas são relacionadas ao curso ou tipo, relacionado... É conteúdo, tá? Conteúdo. Vocês vão ter um questionário a respeito do curso, né, para responder do curso, laboratório, aula campo, essas coisas, né, professores, tal, e vocês vão ter uma prova de conteúdo. A gente opta por não mascarar o nosso resultado, o que vocês sabem, o que vocês aprenderam durante o curso, né? Então, é isso que vocês vão fazer. Tem muitas universidades, geralmente isso é feito nas menores universidades, que eles precisam de mais e não se garantem, então eles vão lá e dão um reforço de curso, de disciplina, de conteúdo. O que eu acho legal, vocês pegarem provas antigas dos outros ENADs, sabe? Ir na internet mesmo, no Google, e pedir as provas, né? Digitar pedindo prova de ENAD Biologia. Por quê? Porque vocês conseguem ver a dimensão das questões, né? Elas são questões mais longas, são perguntas mais longas, então aí vocês conseguem se preparar melhor, né? Mas isso é uma preparação individual, um conhecimento individual. Então, seria bom se vocês pegassem as provas, né? Dar uma olhada nas provas antigas. Tá bom? Belezinha, legal, professora. Beleza. Estão vendo o meu slide, pessoas? Sim. Sim. Obrigada. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre as produções científicas, porque a monografia, ele é um tipo de produção, né? Então, vocês precisam conhecer um pouquinho essas produções científicas para poder ajudar, talvez, na hora da escrita da monografia de vocês, né? Então, a gente classifica as produções científicas de vários tipos, né? Por quê? Porque ela é o resultado
do processo de criação de um conhecimento, que é gerado por uma pesquisa, né? Então, tudo que é gerado por uma pesquisa e organizado de forma a divulgar isso, são considerados produções científicas. Então, por isso, nós vamos ter vários tipos. E é através dessa produção que o conhecimento que é gerado dentro da universidade, dentro dos institutos de pesquisa, chegam para a sociedade de maneira organizada, né, para que as pessoas possam compreender e entender o que está sendo produzido. Então, nós temos o primeiro tipo, é o mais simples, o primeiro tipo de produção científica é o resumo, né? E o resumo, ele sintetiza os conteúdos presentes na sua pesquisa. Ele geralmente é publicado em caderno de eventos e ele pode ser de dois tipos, o resumo simples e o resumo expandido, né? Então, o resumo simples é uma comunicação breve que tem em torno de 100 palavras para monografia e artigos, e até 250 palavras para relatórios, para monografias e artigos tem até 250 palavras, e para relatórios e teses tem até 500 palavras, segundo a ABNT. O resumo ele é feito num único parágrafo, né? E ele vai ter os elementos pré-textuais, como o título do trabalho, autores, instituição, palavras-chave, né? E os elementos textuais. Embora ele seja algo que vai ter entre 100 a 500 palavras, né? Dependendo do tipo do resumo, ele vai ter muito bem definido a sua introdução, o seu objetivo, a metodologia, os resultados e uma conclusão. Então, tudo isso, olha o poder de síntese que você precisa ter para fazer um resumo, para caber todas essas informações dentro dele. Um bom resumo tem introdução, tem 2 linhas, né? Tem os objetivos principais, tem a metodologia de uma maneira bem sucinta, os principais resultados e a conclusão. Então, tem que ter um poder de síntese para fazer um resumo, um bom resumo. O resumo expandido, ele já te permite mais coisas. Eles têm, geralmente, 3 laudas, né? Ele vai ter título, nome dos autores, um resumo desse resumo expandido, palavras-chave, tem a parte textual, vai ter introdução, material e métodos, resultado, e agora pode incluir a discussão, porque o resumo expandido te permite uma informação maior e uma conclusão. E ele tem elementos pós-textual como referência bibliográfica, que no resumo simples não tem. E pode conter gráficos e tabelas também, né, que o resumo simples também não tem. Ele é bastante utilizado em eventos. Ultimamente, os eventos têm priorizado esses resumos expandidos, né? Ele conta mais como uma pontuação para o pesquisador que apresenta resumo expandido do que de resumo simples. Nós temos o pôster. Geralmente o resumo simples ele está ligado a um pôster nos eventos, né? Então o pôster está presente na maioria dos eventos. Ele conta com muitos elementos visuais, como tabela, gráfico, imagem. O conteúdo que ele apresenta escrito é mais resumido, geralmente é o próprio resumo que você envia para o evento, né? Você transforma esse resumo num pôster acadêmico, incluindo aí um pouco mais de detalhe nos seus resultados, né? Apresentando tabela, gráfico e imagem, né? A apresentação dele tem que ser curta, porque as pessoas vão estar passando, né? Então você tem que organizar um pôster para que você apresente de maneira muito rápida o seu trabalho, os seus resultados, porque logo a pessoa vai sair dali e vai ver outro pôster. Cada evento vai apresentar a forma de formatação do seu pôster acadêmico, né? E ele tem os mesmos elementos do resumo. A resenha, ela é muito confundida com o resumo, muito mesmo, mas ela tem um diferencial importante. A resenha não se trata de você resumir apenas aquele texto. Você vai dar a sua contribuição a esse texto fazendo uma crítica, uma abordagem, você vai sintetizar ideias importantes da obra, né? Então, você vai apresentar as ideias do texto, você vai fazer uma apreciação crítica dele e vai apresentar uma conclusão. Então, não é só você resumir as informações que estão ali, é você analisar essas informações e dar o seu parecer a respeito dela, né?
E ele tem elementos pós-textuais como referência bibliográfica. A organização dele é um pouquinho diferente do resumo. Então, ele vai aparecer uma introdução, apresentação das ideias do texto, apreciação e crítica e uma conclusão. Então, você vai colocar a tua contribuição a respeito daquele texto. O relatório, vocês estão bastante escolado nisso, porque todas as aulas de campo de vocês tinham relatório, né? Então, é um documento que visa informar o andamento de uma pesquisa, assim como aulas de campo ou experimentais, né? E também os estágios, né? Vocês apresentam relatório de estágio. Ele não permite nem análise, nem opinião, você vai narrar o que foi feito, como foi feito, o que vocês encontraram, né? As agências de fomento para pesquisa, para educação, como CNPq, CAPES, FAPERMAT, eles sempre solicitam esse tipo de relatório aos seus pesquisadores. Então, o objetivo do relatório é demonstrar os resultados que vocês alcançaram, as metas que vocês atingiram, as intercorrências que ocorreram na pesquisa, né? Então, vocês têm uma liberdade maior aí nos relatórios para colocar algumas informações além do próprio resultado. O meio de divulgação mais apreciado por pesquisadores é o artigo científico, né? O artigo é a forma mais completa que um relatório de pesquisa pode ter, né? Porque ele vai apresentar a análise da pesquisa, vai apresentar a fundamentação, vai apresentar uma conclusão, né? Então, ele é algo que é amplamente divulgado, é o material que é aceito nas revistas científicas, nos eventos também, pode acontecer, né? Então, os pesquisadores primam por esse método de divulgação e de redação científica, que é o artigo científico. Esses artigos vai variar de acordo com a revista que você escolher para publicar, mas geralmente eles têm como elementos pré-textuais o título, a autoria, a indicação das instituições de cada um dos autores, ele vai ter um resumo e vai ter palavras-chave. De elementos textuais, ele vai ter introdução com o objetivo do trabalho, e a justificativa, e uma pequena revisão dentro dessa introdução. Material e métodos, resultado e discussão, em que você vai poder apresentar tabelas e figuras, e a conclusão. De elementos pós-textuais do artigo, você vai ter referência bibliográfica, porque toda a sua introdução ela é baseada em sua discussão, ela é baseada nas citações, então você vai colocar isso. E esses artigos científicos, eles são divididos nas revistas por uma avaliação chamada Qualis, né? O Qualis, ele é publicado anualmente, o Qualis das revistas. E essas revistas, dentro das suas áreas, significa que ela está sendo avaliada. O melhor Qualis, que a gente chama, é de A1, que então é a revista mais top da sua área, né? Se ela recebe o Qualis de A1, ela é a mais top, com maior impacto, maior citação. Né? Então, os pesquisadores sempre querem publicar seus artigos na revista A1. Mas tem A2, tem B1, tem B2 e tem revistas C, né? A gente prefere publicar tem B3, B4, B5, tá? Também tem isso. Mas a gente prefere publicar nas revistas A1 e A2, B1 e B2, por conta do impacto dela. E a gente tem também, como forma de redação científica, o que vocês irão produzir esse semestre, que são monografias. Além das monografias, tem as dissertações e teses. É o tipo de trabalho que é exigido para a conclusão de curso, de graduação, ou obtenção de título. Quer seja título de bacharel e licenciado, no caso de monografia, e de mestrado e doutorado, no caso de dissertações para mestrado e teses para doutorado. É o resultado de um estudo que você fez de um prazo mais longo, né, de um tema, né, que você teve um prazo maior para você fazer. Né? Então, aí as dissertações são 2 anos de pesquisa, médio, e a tese 4 anos. Né? E a graduação vai ser 4 anos, 4 ou 5 anos de graduação. Quais são as diferenças entre monografia, dissertações e teses? A monografia ela é uma iniciação científica, é a fase em que vocês estão. Ela não exige resultado ou propostas metodológicas inéditas, né? Ela vem de experimentos,
né? E vocês vão relatar esses experimentos que vocês fizeram, essa pesquisa que você fez, e o objetivo dela é dar oportunidade para vocês mostrarem o seu conhecimento a respeito da área em que vocês estão estudando, né? Então, ela é do nível de graduação, ela é iniciação científica oficial de vocês. A dissertação, ela busca trazer uma análise diferenciada do tema pesquisado, né? Ela é resultante de uma pesquisa realizada de forma experimental ou empírica. Mas diferente da graduação, né, da iniciação científica, em que o aluno estuda diversas áreas e no final do curso define uma única área que ele quer fazer o seu tema, a dissertação ela é fruto de um estudo dentro de uma área já definida na entrada desse sujeito no mestrado, né? Então, ele escolhe uma área para estudar dentro do mestrado, já no início do curso. E essa área está relacionada com esse curso, né? O curso apresenta algumas opções, não tantas como o ensino de graduação, e a partir daí ele vai fazer esse trabalho. No mestrado não há necessidade de ser um trabalho inédito, uma metodologia inédita, nada disso, né? Você vai apresentar o resultado desse trabalho. Já na tese, é um trabalho científico mais complexo, porque você tem 4 anos para estudar sobre um único tema, né? E ela deve conter a parte inédita, que significa o avanço da pesquisa, né? Então, ela é um trabalho um pouco mais robusto, porque você estuda e faz uma pesquisa de 4 anos, né, para apresentar ao final do seu doutorado. Independente do tipo de trabalho científico que você vai fazer, que você vai usar, é importante destacar que você precisa conhecer ou fazer esse trabalho dentro das normas da redação científica, né? Então, isso talvez seja a parte mais complicada de um trabalho. Como é que eu vou redigir? E o que a redação científica me pede para que seja considerado um trabalho de qualidade, né? Então, a primeira coisa que vocês têm que lembrar é que você está escrevendo um trabalho, que é uma mensagem, então você é o comunicador que está escrevendo uma mensagem que deve chegar a alguém. E você não vai estar junto para explicar. Então, essa mensagem ela precisa ser muito clara, ela não deve conter barreiras de comunicação, aquilo que a gente chama, entre aspas, de ruídos, né? Ela não pode dar margem para interpretações diferentes daquela que você deseja que o sujeito receptor faça. Então, você precisa ter muita clareza na hora de escrever o teu trabalho, né? Então, mais do que qualquer outro profissional, sem dúvida, o cientista tem a obrigação de escrever, não apenas de maneira a fazer-se entendido, como de modo a não ser mal compreendido. Então, a pessoa tem que entender exatamente aquilo que você quer falar para ela naquele trabalho, né? Essa redação científica, essa linguagem científica, ela é muito diferente da linguagem das outras linguagens, né? Nós temos a linguagem coloquial, que é a linguagem que a gente usa no dia a dia, ela segue as regras do idioma e do estilo da comunidade, então a gente fala com sotaque, fala da maneira com que é falado dentro do grupo que eu convivo, né? Então você vai ter diferenças de linguagem coloquial para as regiões, para a faixa etária, para o local onde a pessoa mora, né? Então, a linguagem coloquial ela tem uma variação muito grande. Existe a linguagem literária, que é uma linguagem que a gente chama de conotativa, porque ela agrega sentimentos às palavras, né? Então, ela é o contrário de uma linguagem científica, porque quando o cara escreve linguagem literária, ele quer que o leitor viaje nas palavras dele, que imagine um conjunto de coisas. Isso vai ser diferente de um leitor para o outro, né? Na linguagem científica, não. Ela é denotativa, ela é literal, ela respeita o significado das palavras. Ela precisa ser clara, concisa e exata, ou precisa. Porque ela não pode deixar dúvida. Ela não permite nada na entrelinha. Não é para o cara viajar, é para o cara entender aquilo que você está escrevendo. E aí, às vezes, é complicado, né? Para a gente ser claro, né, num material em que nós não estaremos acompanhando. E o material vai ficar sendo divulgado por anos, e em qualquer época a pessoa tem que ler e entender aquilo que eu queria dizer.
Então, existem etapas para que eu consiga escrever de maneira científica, né? Então, a primeira coisa é anotar as ideias, aquilo que eu quero colocar no meu texto. E eu devo organizar essas ideias. Eu devo planejar a estrutura do meu documento, então a monografia ela tem uma estrutura própria, e é dentro dessa estrutura que você vai escrever o seu texto, né? Então, depois que eu planejei a estrutura que eu tenho na minha cabeça, como é estruturada a monografia, eu vou preparar o meu texto para ela. Esse texto vai precisar ser revisado, tanto na forma, como no seu conteúdo, né? Então, o seu texto vai passar por várias correções, e é importante que passe, né, para que ele fique redondinho ao final. Quando você estiver escrevendo seu texto, é preciso que vocês tenham em mente assim, para quem que eu estou escrevendo? Quem é o meu público-alvo? Meu público-alvo são alunos de biologia, são pesquisadores da área, né? Quem é que está escrevendo? Você e seu orientador. O título precisa ter uma clareza e que represente o trabalho, e os seus objetivos devem demonstrar as etapas que você precisou passar para responder a sua pergunta. Na parte de metodologia, tem que estar implícito no texto, né? Quando o trabalho foi feito, onde, como, quanto, né? Quais são os números do seu trabalho. Na discussão, o que é que significa os seus resultados, e aí você vai comparar os seus dados com os dados da literatura, e as conclusões e recomendações, o que implica esses resultados, né? Eu consegui atingir meus objetivos, e aí? O que significa isso? O que implica isso, né? Então, vocês precisam ter em mente essas perguntinhas na hora de escrever a tua monografia. Outra coisa que vocês precisam estar atentos é com a estrutura do texto, né? As sentenças, né, que são as frases que vocês usam, elas precisam ser curtas, né? Então, cada ideia, uma sentença. Sentenças muito longas e com muitas ideias dificultam a leitura e compreensão. Cuidado com as pontuações, né? Então, é importante depois que o seu texto passa por uma revisão aí de língua portuguesa, tá? Lembrando que parágrafos são agrupamentos de ideias, né? Cada parágrafo precisa ter conexão com o próximo parágrafo, isso é muito importante. Às vezes você enche seu trabalho de citação direta, que é aquela copia e cola, e esquece de fazer as conexões de um parágrafo para o outro. Então fica parecendo uma coxa de retalho, copiou e colou, um álbum de fotografia, né? Uma foto aqui, uma foto ali, uma foto aqui. Então, cuidado com isso para fazer a conexão entre um parágrafo e outro. E o tamanho do parágrafo é o tamanho necessário para expressar a sua ideia. Mas lembre-se que parágrafos mais curtos, mais fácil de se entender. Usem a regra do biquíni, né? O seu texto, ele tem que ser como um biquíni, né? Compacto, porque um biquíni é pequeno, né? É uma peça pequena, né? Mas grande o suficiente para cobrir as partes importantes e interessantes, senão fica muito vulgar, né? Então, lembrem da regra do biquíni ao escrever um texto da sua monografia. Para que seu trabalho, né, sua redação científica tenha qualidade, ela precisa passar por uma correção, como eu falei antes, né? Então, o uso correto do idioma é fundamental, então, deem para outras pessoas lerem, para fazer essas correções. São correções que geralmente são necessárias porque nós trazemos da linguagem coloquial muitos vícios para a redação científica, tá? Então, cuidado com isso, pede para alguém ler. Seu trabalho precisa apresentar uma síntese, né? Ele deve ser breve, ele não precisa ficar dando voltas. Teu trabalho precisa ter clareza, ser transparente, precisa ter objetividade, né? Vocês não podem trazer tantas considerações pessoais para o trabalho, né? Apresenta aquilo que ele tem, seja imparcial, justo, sem motivação pessoal. Isso é difícil, porque a gente se apaixona tanto pelas nossas hipóteses e nossos resultados, que fica lá fazendo enfeite para ele e não precisa, né? Você tem que ter precisão, seu trabalho tem que apresentar exatidão e rigor, mas seu trabalho precisa ter harmonia.
né? O que é essa harmonia? É dar prazer a quem lê, né? Ter uma leitura prazerosa. Porque se você ficar muito sintético demais, né? Seu trabalho não dá gosto das pessoas lerem. Então, cuidado com isso para que essa precisão sua não estrague a harmonia do teu trabalho. Teu trabalho, ele pode ser a repetição de uma outra pesquisa, mas ele é original porque a maneira que você vai escrever, ela é sua. As informações que você traz é da sua pesquisa de revisão bibliográfica. Então, ele acaba sendo original por conta disso. Seu trabalho precisa ter força, né? Ele precisa convencer os leitores que ele está correto, que as informações que você traz são importantes, e ele tem a simplicidade de um bom trabalho, né? Ele não precisa enfeitar nada, porque os seus resultados garantem a qualidade dele. Então, algumas dicas, né? Essa aqui foi uma brincadeira que um escritor chamado Nilson Maganin Filho fez para a gente gravar algumas coisas que a gente deve evitar fazer no trabalho. Então, primeira coisa, evite repetir a mesma palavra, porque essa palavra vai se tornar uma palavra repetitiva, e assim a repetição da palavra fará com que a palavra repetida diminua o valor do texto em que a palavra se encontre repetida. 2. Fuja ao máximo de utilizar, porque elas também empobrecem qualquer texto ou mensagem que você escreve, né? A abreviatura é só na rede social, né? No trabalho científico, não. 3. Remember, estrangeirismo, never. Eles estão out. Já a palavra da língua portuguesa é very nice, ok? 4. Não apele para gíria, manos. Ainda que pareça tipo assim, legal, da hora, sacou? Então, joia, valeu. 5. Você nunca deve estar usando o gerúndio, porque assim vai estar deixando o texto desagradável para quem vai estar lendo o que você vai estar escrevendo. Por isso, deve estar prestando atenção, pois, caso contrário, quem vai estar recebendo a mensagem vai estar comentando que esse seu jeito de estar redigindo vai estar irritando todas as pessoas que vão estar lendo. Então, vocês não trabalham em marketing, né, em telemarketing, então não precisa usar gerúndio, que está tudo bem. 6. Abstraia-se peremptoriamente de grafar terminologias vernaculares classicizantes, pinçadas em alfarrábios de priscas eras e eivadas de preciosismo anacrônicos e esdrúxulos, inconciliáveis com o escopo colimado por qualquer escriba ou amanuenses. Então, não precisa enfeitar o teu trabalho. A qualidade dele não está nessas palavras que quase ninguém consegue entender. A qualidade dele está nos seus resultados, né? Os resultados são fortes o suficiente para deixar o trabalho bom. Lembre-se, o uso de parênteses, ainda que pareça ser necessário, prejudica a compreensão do texto, acaba truncando seu sentido e, quase sempre, alonga desnecessariamente a frase, né? Então, cuidado com os parênteses aí. Frases lacônicas com apenas uma palavra, nunca. Frases lacônicas são frases de impacto, onde você quer chamar atenção, né? Então, são usadas nas liquidações, né? Onde quer chamar a atenção das pessoas. Então, cuidado com isso. Políticos usam muito, então, cuidado. 9. Não use redundâncias ou pleonasmos ou tautologias na redação. Isso significa que a sua redação não precisa dizer a mesmíssima coisa de formas diferentes. Ou seja, não deve repetir o mesmo argumento mais de uma vez. Isso que quer dizer, em outras palavras, que não se deve repetir a ideia que já foi transmitida anteriormente por palavras iguais, semelhantes ou equivalentes. 10º, a ortografia merece muita atenção. Precisa ser corrigida exatamente para não ferir a língua portuguesa. Então, corrige a ortografia aí. Não abuse das exclamações, nunca, jamais. Seu texto fica intragável, não se esqueça. Evitar-se-á sempre a mesóclise. Daqui para frente, por-se-á cada dia mais na memória. Mesóclise, evitá-la-ei, excluí-la-ei,
abominá-la-ei. Então, não precisa desses enfeites. Muita atenção para evitar a repetição, determinação, que dê a sensação de poetização. Rima na prosa não se entrosa. É coisa desastrosa, além de horrorosa. Então, cuidado para não ficar rimando, ficar parecendo música na sua monografia. Fuja de qualquer generalização. Na totalidade dos casos, todas as pessoas que generalizam, sem absolutamente qualquer exceção, criam situações de confusão total e geral. Esse é um item importante, tá? Na monografia, vocês precisam ser precisos, exatos. Então, nada de usar em grande quantidade, muito, pouco, porque o que é muito para um é pouco para outro, então coloque os valores, os números exatos, né? Quase todos, o que é quase todos, né? Então, evite essa generalização. Seja específico, deixe o assunto mais ou menos definido, quase sem dúvida, e até onde for possível, com umas poucas oscilações de posicionamento. 16. Como já repeti 1 milhão de vezes, evite o exagero. Ele prejudica a compreensão de todo mundo. Lembre-se sempre, nunca deixar frases incompletas. Elas sempre dão margens a... E o último item, a voz passiva deve ser evitada para que a frase não seja passada de maneira não destacada junto ao público para o qual ela vai se transmitir. Por exemplo, foi observado por Soares, em 1973, que os arenitos da formação Botucatu estão sobrepostos aos arenitos da formação Piramboia, na região norte da Bacia do Paraná. Se eu quero destacar isso, eu uso a voz ativa. Tá? Olha só, Soares observou que os arenitos da formação Botucatu estão sobrepostos aos arenitos da formação Piramboia, etc. Então, assim, eu dou mais destaque à minha informação. Já, por exemplo, no material e métodos, a gente usa mais a voz passiva mesmo, né? As amostras de solo foram previamente homogeneizadas e quarteadas e, em seguida, defloculada para a posterior análise granulométrica. Então, a voz ativa, ela te dá mais destaque, mas algumas vezes, por exemplo, no material e métodos, a gente costuma usar a voz passiva. Algumas palavras que a gente usa, às vezes fica sem sentido, porque a gente não compreende o que ela quer dizer de fato. Por exemplo, a gente usa muito através de, mas através de, o seu principal sentido é de um lado para o outro, né? Então, alguém escreveu assim, ó, Silva verificou, através de perfis geofísicos, que se tratava de uma unidade composta por sedimento pelítico de origem lacustre. Dá a impressão que esse Silva observou através do perfil geofísico, né? E, na realidade, o que ele queria dizer é, Silva, 2003, verificou por meio dos perfis geofísicos, então, o perfil geofísico foi uma metodologia que ele utilizou, que se tratava de uma unidade composta por sedimentos pelíticos de origem lacustre. Então, cuidado ao usar através de, porque através de é quando eu transpasso de um lado para o outro, pelo interior de alguma coisa, né? No decorrer por meio de. Então, ele pode ser até por meio de, mas é a última maneira de se usar o termo através de. Usem por meio de, que é fazendo uso de alguma coisa. Então, por meio disto, eu observei aquilo. Então, fazendo uso disso, eu observei aquilo. Onde? Onde a gente só usa quando eu estiver tratando de um advérbio de lugar. Onde é o local, tá? Ao ou em nível de, é na altura de, o mesmo plano de. Ao invés de, é ao inverso de, ao contrário de. Ao invés disso, eu usei aquilo outro. Isso é diferente de em vez de. Em vez é em substituição a. Né? Então, eu substituí uma coisa no lugar da outra. Né? Em lugar de, ao contrário, ao invés de. A par de, ao corrente, ao lado. Né? Então, comparando com alguma coisa, é ao lado. Ao mesmo ou a mesma, igual, identidade ou origem, referido, citado. Área é uma extensão mais ou menos limitada dentro de um espaço. E região é uma grande extensão territorial.
Outra coisa são aquelas frases que a gente usa já repetindo as informações, né? Então, a gente deve evitar essas repetições. Por exemplo, pequeno no tamanho. Você conhece alguma coisa que é pequeno fora de tamanho? Se eu estou falando que pequeno já é no tamanho. Não existe pequeno em outra coisa que não seja referente ao tamanho. De formato redondo. Redondo é uma forma, então é só redondo. Em minha própria opinião pessoal, essa ganha de qualquer coisa, né, de pleonasmo. Se é em minha própria opinião, ela é pessoal, não existe minha própria opinião de outra pessoa. Superpostos uns aos outros. Superposto já é sobre o outro. Parte integral. Ou é parte, ou ela é integral. Não existe uma parte integral. Eu estou falando de uma parte de alguma coisa, ou estou falando da coisa inteira. História passada, até que se prove, né, que alguém conhece história futura, toda história é passada. Cada indivíduo isoladamente, a não ser que você seja um sincício trofoblasto, que é todo mundo junto, sem membrana, tudo é isoladamente quando se trata do indivíduo. Fatos reais. Você não vai narrar fatos fictícios na sua monografia, então todos os fatos são reais ali. Visível aos olhos. Nem vou comentar isso. Planos futuros. Se é plano, é para o futuro. Reunir junto. Surpresa inesperada. Né? Outra coisa que a gente deve evitar é aquilo que não dá precisão para o seu trabalho, como eu tinha falado, né? Os adjetivos e os advérbios. Pequeno, médio, grande. Depende. Tá? Uma quantidade... Se eu estou trabalhando com experimentos em fisiologia, quantidade pequena de um produto é gigante se eu estou trabalhando com genética molecular. Enquanto na fisiologia eu trabalho com ml, na genética molecular eu trabalho com microlitro. Então, pequeno, médio e grande vai variar. Então, não use esses termos, use a quantidade exata de cada coisa que você usou. Advérbio, muito e pouco, recente, antigamente, lentamente, provavelmente, não se usa, seja preciso, né? E assim como não usar outras expressões indefinidas, como quase todos, grande maioria, vários, boa parte, não se usa esses termos que dá imprecisão na redação científica, porque a redação científica é precisa, né? Então, use o termo correto. Quando vocês forem escrever, adote um padrão, né? Se você vai usar verbo no infinitivo, como aqui embaixo, ofertar, estimular, implantar, ou se você vai descrever já no texto, coleta de informações, tratamento, escolha, padroniza essas formas de escrever. Né? Número tem uma padronização própria. No início da frase, ele sempre vai aparecer por extenso. 15 amostra, 3 amostra, 2 amostras, sempre por extenso. No meio da frase, de 1 a 10, é por extenso. De 11 em diante, você pode colocar em algarismo. Quando forem vários números, né, por exemplo, 3 e 15, como está botando aqui, nesse exemplo, aí você usa número, mesmo que 3 seja pedido para se escrever por extenso. Mas aqui, como ele está próximo do 15, então você coloca tudo em número. Você vai utilizar ponto para separar o milhar, com exceção dos anos que não aparece esse ponto. Né? Então, 1567. Números acima de 1000, você tem duas formas para descrever. Então, foi examinado 3 milhões de pessoas que consumiram medicamento. Ou foram incinerados 2,4 mil toneladas de alimento. Então, padroniza isso. Por que eu estou dizendo essas coisas? Porque quando vocês buscarem informações na literatura, cada autor vai estar adotando uma maneira de escrever. E se você só trouxer como citação direta, que é aquela que eu copio e colo, seu texto vai ficar totalmente fora do padrão. Por isso que a gente pede que vocês usem as citações indiretas, porque aí você traz o sentido que o autor queria dizer, mas escrito dentro do seu padrão da monografia, né? Então, tomem cuidado com isso. Quais recursos vocês podem utilizar para melhorar a redação de vocês, né? Então, primeiro, corretor ortográfico e gramatical do processador de texto que você tem no seu computador. Mas cuidado que às vezes ele falha, né? O bom é dar para outras pessoas que têm um conhecimento da língua portuguesa, dar uma lidinha para vocês.
Releia o texto várias vezes, porque às vezes, quando você lê de voz alta, alguma coisa fica... você consegue identificar pela sonorização. Repetições de palavra que fica parecendo rima, né? Alguma palavra colocada no sentido errado. Então, leia em voz alta que facilita para você. Leia o texto pensando nos autores, porque aí você vai entender que nem sempre aquilo que é claro para você é claro para os outros. Peça para outra pessoa revisar o seu texto, tanto sob o ponto de vista de conteúdo como de forma. Exercitar a redução no número de palavras sem prejudicar a compreensão do texto, né? Lembra da regra do biquíni lá. Então, pessoal, não é fácil a gente escrever de maneira científica, tá? Aqui são as fontes que eu tirei essas informações. A maneira de se escrever um texto, ela é um exercício para o pesquisador. E esse exercício pode ser facilitado muito quando você lê muito. Se você lê muitos artigos da sua área, você vai entender como é que essas pessoas escrevem. E essa maneira de se escrever é uma maneira muito próxima com a qual você também vai escrever. É claro que cada autor deixa a sua marca pessoal, vocês vão deixar de vocês. Mas a forma da escrita, ela é muito semelhante dentro dos artigos. Você pode ver, observar isso, né? Então, quanto mais vocês lerem, quanto mais vocês estudarem os artigos que vocês vão utilizar na sua monografia, mais fácil vai ser escrever o trabalho. Lembre-se também que, se você conseguiu levar até o fim o seu projeto de pesquisa, ele é um bom esqueleto para você trabalhar as novas informações que você vai trazer na sua monografia, né? Você já tem uma boa introdução do seu projeto, né? Então você precisa atualizar essa introdução. O material e métodos está descrito lá, você vai fazer os ajustes que são necessários, passar o tempo verbal que está no futuro para o passado, né? Então, precisa desses ajustes. Então, aí, introdução, material e métodos, você já tem mais ou menos delimitado vindo do seu projeto de TCC. Então, utilize ele também. Mas as leituras que vocês vão fazer dos artigos científicos, isso deve dar uma base boa para você escrever a sua monografia sem grandes problemas. Independente disso, outras pessoas precisam ler o seu trabalho para ajudar vocês nas correções, porque a gente fica tão voltado para ele que começa a não perceber os erros. Então é bom que, além de ser orientador, né, outra pessoa dê uma lida para te ajudar nisso. Alguma dúvida, meus caros, com relação à redação científica? Se não tiverem dúvidas, né, beleza. Se não tiverem dúvida, é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Na aula que vem, a gente vai falar sobre a estrutura da monografia em si, né? Então, já falamos de redação científica, agora a gente vai falar como a monografia, na aula que vem, como a monografia de vocês vai estar organizada. Beleza? Beleza, professora. Mas qualquer dúvida na hora que estiver escrevendo, a gente pode estar na mensagem, né? Perfeito, Tayana. À medida que vocês vão escrevendo e vão surgindo dúvidas sobre alguma questão das redações, vocês têm, a gente está no grupo do WhatsApp lá, né? Vão mandando perguntas que a gente vai atendendo vocês à medida do possível, tá? Tudo bem, professora. Obrigada. Beleza, queridos. Se cuidem. Até a próxima semana. Boa noite, professora. Até, boa noite. Até. Atentem aos prazos da monografia, tá? Vamos lá, força na Tudo bem. Tchau, tchau. Em minha defesa, eu estou escrevendo, mas nessa semana eu estava ajudando Dona Marisa com as coisas de elevação de nível. Opa! Beleza. Esse dá trabalho também, de fato. Bastante. Eu preciso fazer a minha, mas ainda estou com preguiça. Vou deixar mais um pouco. Mas beleza, Eduardo. Beleza, até mais. Até mais.